É isso aí, pessoal. Então, vamos dar sequência à nossa aula sobre volumetria, né? Agora, focando então a escolha do indicador que resulta nos menores erros de titulação. Então, construção de curva de titulação numa volumetria de neutralização de um ácido forte com uma base forte. Vamos lá. Já sei então como funciona o indicador, qual é a região que ele muda de cor. A questão agora é a seguinte: como que eu escolho? Naquela lista tem um monte de indicadores, o que provoca um menor erro. Para responder essa pergunta, nós vamos ter que fazer o que a gente chama de construir, na verdade, né, uma curva de titulação. Então, a curva de titulação, ela auxilia na escolha do melhor indicador para a sua titulação. O que é o melhor indicador? É aquele que provoca o menor erro. Ok? Para construir uma curva de titulação, né, eu preciso supor, né, uma titulação onde eu saiba as concentrações de ambos, tanto titulante como titulado. Eu quero ver o comportamento do pH do meio a cada adição, ok? Então é mais ou menos o seguinte, ó. Considerem que eu vou, por exemplo, titular. Vamos supor que eu vá fazer a seguinte situação. Vou titular uma solução de hidróxido de sódio contra uma solução de ácido clorídrico. Então, hidróxido de sódio por uma solução de ácido clorídrico. Ambos, para facilitar a nossa conta. E outra coisa, vou colocar 0,1 só, porque é só para mostrar a curva, não estou preocupado com a precisão aqui não. Então, ó, ambos 0,1, para ficar bem fácil. Certo? Uma vez que a proporção da reação aqui é de 1 para 1, né? A gente conhece bem essa daí, é tranquilo. Então, vamos supor o seguinte, pessoal. Vamos supor o seguinte, ó. Que eu tenha aqui embaixo, por exemplo, um volume de 25 mililitros de base, certo? Eu tenho uma bureta aqui, ó. Vamos considerar uma bureta de 50 ml. Essa bureta está cheia do ácido, ok? O que eu vou fazer? Eu vou abrir essa bureta e vou fazer transferências controladas de volumes pré-estabelecidos. E o que eu quero saber é o seguinte: após cada transferência, qual é o pH dessa solução do Erlenmeyer? É isso que nós vamos fazer. E no final nós vamos construir uma tabela que vai ser a seguinte: volume de HCl transferido, pH da solução. Ok? Para cada volume, qual o pH correspondente? E depois disso, vamos aproveitar aqui já, vou pegar só um segundinho. Construir uma curva de titulação que vai ser a seguinte. Vamos lá. Ó. pH, volume de H+, certo? Volume de HCl, pH. Então, para um volume, vamos lá, deixa eu dividir aqui. Ó, por exemplo, vou ter que dividir. Vamos supor que aqui seja 20. Então, tá. E aí o pH variando de 0 a 14 já vai dar certinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14. Então, 0, 14.
Certo? Então nós vamos fazer uma tabela e depois nós vamos jogar esses valores da tabela nesse gráfico que nós vamos construir aqui. E vamos ver o comportamento disso. Muito bem, pessoal. Muito bem. Agora, é que eu falei, vem a série de cálculos repetidos. Deixa eu organizar minha bagunça aqui para funcionar. Vamos lá. Então vejam, quando o volume de HCl for zero, quer dizer, antes de eu abrir a torneira, tá? Então assim, ó, esse volume aqui vai ficar variando, tá? 0, sei lá, vou chutar um valor, 1, 5, 10, 15, 20, e aí vai, 25, 30, vamos lá. Então, para cada valor de volume de H+, eu vou ter um pH correspondente. Ok? Então, qual é o pH quando o volume de HCl é zero? Pessoal, volume zero, eu não abri a torneira. Certo? Então, aqui só tem o quê? Só tem OH-. Tá? Só tem hidróxido de sódio, que é uma base forte. Correto? E uma base forte, veja, uma base forte, vamos lá, NaOH, ela se dissocia praticamente 100%, né? Se eu tenho 0,1 em hidróxido de sódio, a concentração é 0,1 em OH-. Ou seja, para o volume zero de HCl, eu só tenho um OH-. Qual que vai ser o pH desse meio? Bom, o pOH é menos log de OH-. Ou seja, o pOH é menos log de 0,1. O pOH é 1. Se o pOH é 1, o pH vai ser 13. Então, ó, achamos o primeiro ponto aqui. Para o volume zero, pH 13. Então, a minha figura, já transferindo para cá, ó, quando o volume é zero, o pH é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pH é 13. É esse ponto aqui, ó, 0,13. Beleza? Muito bem. Isso para quando o volume de HCl zero. Quando o volume for 1, para um V de HCl, V de H+, 1. Muito bem, pessoal. Olha aqui, ó. Vamos tentar fazer caber aqui. O HCl, a concentração é 0,1 mol por litro. Se o volume for 1, quantos mols de HCl eu vou ter transferido para o Erlenmeyer? Então, se o HCl tem concentração 0,1 mol por litro, e eu vou transferir 1 mililitro, certo? Quantos, vamos calcular em milimol que fica mais fácil. Quantos milimols eu vou estar transferindo? Então é 0,1 igual a N1 sobre 1. Ou seja, 0,1 vezes 1, 0,1 milimol de H+. Como nós sabemos que H+ reage com NaOH na proporção 1 para 1, 1 mol de H+ neutraliza 1 mol de OH-. Se eu colocar 0,1 de H+, eu vou neutralizar 0,1 de OH-. Correto? Muito bem. Muito bem. Quanto que eu tinha de NaOH aqui?
eu tinha 25 ml de concentração 0,1. Então vamos lá. Olha aí. NaOH. A concentração é 0,1, o volume 25. Ou seja, inicialmente, quantos milimols de NaOH eu tinha? Ora, concentração, número de mols por volume, 0,1 igual a N1 sobre 25. N1 inicial é 2,5 milimol. Ou seja, pessoal, olha aqui. Vê se a câmera pega aqui. Acho que dá. Ó. Quando eu adiciono HCl, a reação ocorre na proporção 1:1. Se eu colocar 1 ml, eu estou adicionando 0,1 milimol de H+. Eu vou reagir ou neutralizar 0,1 milimol de OH-. Quanto que eu tinha de OH- no início? 2,5. Então, menos 0,1, que é o que foi neutralizado, aqui é milimol. Milimol. Vai sobrar quanto? O número de mols de OH- que sobra ali é de 2,4 milimol. Certo? Eu neutralizei 0,1, sobra 2,4. Muito bem, muito bem. Acontece que, prestem atenção, sobrou isso aqui. Qual é a concentração, então, após essa adição? Vai ser o número de milimols que sobrou pelo volume que eu tenho aqui dentro, ó. Eu tinha no início 25, eu acrescentei 1 ml de HCl. Então, qual que é o volume agora? 26. Correto? 26. Então, a concentração de OH- agora vai ser quanto? 2,4 por 26. Olha aí. Ó, 0,092. 923. Então, pessoal, a concentração era 0,1, ó. Antes de abrir a torneira, o pH era 13, certo? Eu tinha lá 0,1 de NaOH, 0,1 de OH-. Quando eu abri a torneira e coloquei 1 ml, eu neutralizei 0,1 mol de OH-. Passou a ter 2,4. Eu tinha 2,5, certo? Como o volume era 25, eu coloquei mais 1, então agora é 26. Então a concentração é essa aqui. Do que? De OH-. Então, joga direto na calculadora. Qual que é o pOH? O pOH, vamos lá, menos log disso. Menos log de 0,0923 igual, ó, 1,03. Aproximando 1,04 aqui para ficar certinho. E o pH? Menos 14, 12,96. Então, olha aí, ó. Resumindo, após a adição de 1 ml de HCl, o pH passou de 13 para 12,96. Então, deixa eu numerar aqui para depois vocês... pera lá. Essa aqui é a folha 5. Essa aqui vai ser a 6, essa vai ser a 7. Então vamos lá. E essa aqui vai ser a 8. Olha aí. Quando eu coloco então 1 ml de HCl, o meu pH
Diminui, obviamente, por quê? Porque eu estou neutralizando o OH-. E diminui para quanto? Para 12,96, que é quase 13. Então, vem para cá, ó. Certo? Muito bem. Vamos lá. E quando eu coloco 5 ml, o que vai acontecer? Então, vamos repetir nossa conta. É isso que eu falei que a gente vai ficar repetindo, pessoal. Deixa eu fazer o seguinte. Ó, vamos fazer um esquema aqui para facilitar a nossa vida, ó. Com essas condições aqui, eu vou fazer o seguinte. Cálculo do número de mols N1 inicial de OH-. Então, ó, que a gente não fica repetindo, tá? Então, 0,1 é igual a N1 sobre 25, N1 igual a 2,5 milimols de OH-. Beleza? Então vamos lá. Quando eu colocar, então, 5 mililitros de HCl, certo? Eu vou neutralizar uma parte proporcional a isso, mas vai sobrar OH- aqui ainda. Vamos lá, celular. Muito bem. Aí, essa quantidade que vai sobrar vai ficar sempre num volume que vai ser o volume que eu tinha da base mais o que foi adicionado do ácido. E aí eu vou ter uma nova concentração. Então, ó, vamos lá. Eu já sei que, o número de mols de OH- inicial, 2,5 milimols. 2. Cálculo do número de mols de H+ adicionado. Como é que eu faço? Ora, é só você multiplicar concentração vezes volume. Então, quando eu colocar 5 ml, o número de mols adicionado vai ser 0,1 vezes 5. Quando eu colocar 10 ml, 0,1 vezes 10. 15 ml, 0,1 vezes 15. Ok? Só para a gente ficar repetindo a conta, aí se vocês só me ajudam aí nos valores. 3. Cálculo da concentração molar do excesso de OH- que está sobrando no Erlen. Quem vai ser? É o número de mols de OH- restante pelo volume por 25 mais o V adicionado. E aí, finalmente, a gente calcula o POH e, em seguida, o pH. Então, esse é um resumo. Essa aqui é a folha 8. Vamos lá, então, pessoal. Ajuda para mim a fazer a conta. De repente, joga aqui no chat, que aí me facilita. Ó, se eu colocar 5 ml, certo? A concentração, ou melhor, o número de mols de H+ que vai ser adicionado vai ser 0,1 vezes 5, ou seja, vai ser 0,5. Certo? Peraí. Deixa eu bolar um jeito aqui de melhorar esse rascunho.
Vamos lá. 0,5. Número de mols adicionado. Eu tenho que fazer o papel, não tem jeito. Então, HCl. Então, para um V igual a 5, 0,1 é N1 sobre 5, N1 igual a 0,5 milimols. Bom, se eu tinha no início 2,5 milimols de OH- e a reação é de 1 para 1, 1 de H+ para 1 de OH-, né? Se eu coloquei 0,5 de H+, eu vou neutralizar 0,5 de OH-. Então, 2,5 menos 0,5, o número de mols restante vai ser, então, 2 milimols do que? De OH-. Certo? Calculei o número de mols de OH- que sobrou. Qual vai ser a concentração? A concentração vai ser 2 dividido por quanto? Por 30, porque é 25 mais 5. Então a concentração seria 2 por 30, 0,0666666 mol por litro. Aí vem o pOH. Quem é o pOH? Menos log disso. 1,18. E o pH, mais 14, 12,82. Então, olha aí, pessoal. Estamos construindo a nossa tabela. E, consequentemente, o nosso gráfico. O que vocês estão percebendo? No início, eu estou colocando, ó, coloquei 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17, 19. 1, 2, 3, 4. 5 é aqui. Aqui é 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 é aqui. 16, 17, 18, 19, 20, 25. Vamos lá. Quando eu coloco 5 ml, já é um volume bem maior de H+. Mas o pH desceu para 12,8. Ele quase não variou. Ou variou muito pouquinho. 13 para 12,9 para 12,8. Certo? Muito bem. Vamos lá. Ajuda a fazer a conta aí. Quando eu colocar 10 ml, o que vai acontecer? Vamos usar um papel aqui, senão a gente vai gastar tonelada. Vamos lá. Para adição de 10 ml. Né? Agora, se o HCl é 0,1, eu estou colocando 10 ml, então o número de mols de HCl, ou de H+, vai ser 0,1 vezes 10, ou seja, 1 milimol. O número de mols de OH- que eu tinha desde o início lá era de 2,5 milimols. Certo? Se eu coloquei 1 e a proporção da reação de NaOH com HCl é 1 para 1, 1 milimol de H+, neutraliza 1 milimol de OH-. Então, qual vai ser o número de mols de OH- que vai sobrar aí no meu Erlenmeyer? Então é 2,5 menos 1, ou seja, 1,5 milimols. Qual é a concentração? 1,5 pelo volume.
Qual o volume total? Ora, eu tinha 25, coloquei 10, 35. Então, qual é a concentração? 1,5 por 35. 1,5 por 35. 0,0429, aproximando. Portanto, pOH log 1,37 menos 14, ou melhor, mais 14, 12,6. pH 1,37, pH 12,6. 3. Então, novamente, ó, vamos lá. Olha aí. pH está diminuindo? Tá. 13, 12,9, 12,8, 12,6. No nosso gráfico aqui, como é que fica? Olha aqui. 10 ml é mais ou menos aqui, ó. 12,6 é entre o 12 e o 13 aqui, mais ou menos aqui, ó. Então, pessoal, olha o que está acontecendo. Nós estamos colocando volumes até relativamente grandes de H+, mas o pH quase não está mudando aqui, ó. Ele vem mais ou menos numa decrescente, mas muito pouco acentuado, ó. Eu digo que esse meio está tamponado. Os ácidos ou as bases fortes não tamponam os meios, sim? Eu estou adicionando um ácido forte e o pH quase não está variando. Isso é um efeito tampão, que a gente discutiu lá na analítica 1. Correto? Vamos lá, vamos lá. Próximo volume. Ó, pessoal, pra gente... Eu vou deixar para vocês aí de tarefa o 15. Vou lá pro 20. Vou fazer o 20. Tá? Depois vocês completam aí os dados. Muito bem, muito bem. Para uma adição de 20 ml de HCl ao hidróxido que eu tinha aqui inicialmente, que era 25,01, ou seja, 2,5 milimol de hidróxido. Se eu colocar 20 de HCl, vou neutralizar boa parte, mas não tudo. Concordam? Então vamos lá. Número de mols de H+ adicionado. Quanto que vai ser? Vai ser 0,1 vezes 20, ou seja, 2 milimols. O número de mols de OH- inicial, qual que era? Eu já sei, 2,5 milimols. A proporção, 1 para 1. Vamos fazer mais rápido aqui. Quer dizer, 2,5 menos 2, que eu vou neutralizar, vai sobrar quanto? Vai sobrar 0,5 milimols de OH-. Qual vai ser a concentração dele? 0,5 pelo volume. O volume que seria 25 mais 20, né? Então é 0,5 por 45. Quanto que dá? 45 igual. Ó, 0,0111 dízima. Log disso igual. pOH 1,9. pH mais 14. 12. Olha aí, pessoal. Eu precisei colocar 20 ml da base para o pH baixar 1, ó, 13 para 12. Isso é muito legal, né? Quer dizer, voltando ao nosso gráfico, né? Com 20 ml, ó, dobrei o volume, hein? Tinha colocado 10, agora pus 20. Ou seja, o dobro do volume. O pH baixou para 12. Olha aí o que eu falei para vocês, ó. Efeito tampão, né? Um grande volume de base, aliás, um grande volume de ácido sendo adicionado e o pH variou 1 só, é muito pouco. Muito bem, muito bem, muito bem.
Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar na minha tabela aqui mais um valor que não está aqui, tá? Eu pus aqui, ó, 20 e 25. Mas vamos imaginar o seguinte, ó, eu quero saber qual o pH quando eu colocar 24. Tá? Como é que ficaria o pH quando eu colocar 24? Ó, 24 está aqui do ladinho do 25. Vamos fazer a conta, rapidão. Número de mols de OH-, 0,1 vezes 24, 2,4 milimols. Desculpa, de H+, que eu estou colocando H+. Opa. Quanto que eu tinha de OH-? Eu tinha, número de mols inicial, 2,5. Proporção da reação, 1 para 1. Vai neutralizar 2,4 de OH-. Quanto que vai sobrar de OH- lá no Erling? 0,1 mol. Qual a concentração? 0,1 dividido por 25, que é o que eu tinha no início, mais 24 que eu coloquei. Ou seja, por 49. 0,1 dividido por 49 igual, olha aqui, ó, 0,00205. Quanto vai ser o POH? Log 2,3 ou 2,69. pH mais 14, 11,3. Olha aí, pessoal. pH era 12. Quando eu coloco 24 ml, vai para 12,3. 11,3, desculpa. 11,3. E quando eu coloco 25? Então vamos pôr no gráfico aqui, ó. Ó. 24,9, 24, 11,3, que é mais ou menos a 11, está aqui, 11,3, então vai ser aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Ó, começou a dar uma curvinha. Agora veja o mais curioso, pessoal. Vamos incluir mais um valor aqui, antes do 25. Põe 24,9. Qual vai ser o pH se eu colocar 24,9? Vamos fazer a conta? Ó, H+, 0,1 N1 sobre 24,9. N1 vai ser 2,49. O OH- era 2,5 milimols. A reação é 1 para 1. Quanto que vai sobrar de OH-? Vai sobrar OH-? Vai. Quanto? 2,50 menos 2,49, 0,01. Qual a concentração? 0,01 por 25 mais 24,9. Vamos lá. 0,01 dividido por 49,9. Olha aí. 0,0002. POH. Log. 3,70. pH, mais 14, 10. O que eu estou mostrando aqui, pessoal? Ó, 10,3. Prestem atenção que isso é legal demais. Ó, do início até o 20, eu coloquei 20 ml, o pH variou 1. Agora, eu tinha colocado 24, estou colocando 24,9. O pH, que era 11, veio para 10, diminuiu de 1. Ou seja, o que eu estou mostrando? Que agora com pequenos, muito pequenos volumes que eu adiciono a mais,
o pH começou a variar bastante. 11 já é aqui, ó. Então, ó, no início eu tinha grandes volumes, pequenas variações de pH. Agora eu estou chegando num certo ponto onde pequenos volumes dá uma grande variação. É por isso que o indicador funciona. E aí vem a grande pergunta. E se eu colocar, então, 25 ml de H+. Veja, se eu colocar 25 ml de H+, eu estaria atingindo o chamado ponto de equivalência teórico. Por quê? Ora, HCl 0,125, qual que é o número de mols que eu estaria adicionando? 0,1 vezes 25, 2,5 milimols de H+. Quanto que eu tinha de OH-, de NaOH no Erlen? Eu tinha já calculado o N1, 2,5 milimols. Ou seja, por que é o ponto de equivalência? Porque se a proporção é de 1 para 1, e eu tinha 2,5 milimols de OH-, quando eu coloco 2,5 de H+, eu neutralizei completamente a base. Eu cheguei aqui no chamado ponto de equivalência. Ou seja, sobrou OH- aqui dentro? Não. Eu neutralizei tudo, ó. Lembra? H mais OH-, eu converti todo o OH- que eu tinha em água. Eu tinha 2,5, coloquei 2,5, aqui não tinha nada. E aqui não tinha nada. Aí eu coloquei início. Aí adição. Eu coloquei 2,5 de H+. Reagiu com 2,5, certo? Vai formar 2,5, porque é 1 para 1 para 1. Quanto sobra de H+? Reagiu tudo. Quanto sobra aqui? Reagiu tudo. Ou seja, só tem água. Se tem água, é importante lembrar que há um equilíbrio, sim. Vai ter H+? Vai. Vai ter OH-? Vai. Vai porque a água se auto-ioniza e o equilíbrio retorna. Então aqui é zero? Não, é mentira. A gente fala que é zero para dizer que neutralizou tudo, mas vai sobrar H+ e vai sobrar OH-? Vai, mas vai ser da auto-ionização da água. Quer dizer, por que a gente diz que é zero? Porque ele é muito baixinho. Quanto que é a concentração de H+ e OH- quando a água se auto-ioniza? É 10 a menos 7. Lembra? Consequentemente, o pH vai ser igual ao pOH, que vai ser igual a quanto? A solução está neutra. Entenderam? Então, quando eu coloco 25, eu chamei de ponto de equivalência, por quê? Porque é como se eu tivesse atingido, ó. Então, 11, 10, 9, 8, 7. O final da titulação, mas esse é um final teórico. A gente já falou sobre isso na aula passada, né? Esse é um ponto teórico. Ou seja, olha aí, ó. O legal que vocês têm que estar atentos e perceber e sacar aqui é o seguinte, pessoal, ó. No início, eu coloco 10, 15, 20 ml do ácido, o pH quase nem mexe, nem percebe. E lá perto do ponto de equivalência, de 24,9 para 25 é 0,1 a mais. É 0,1 ml. Olha o pH aqui que ele fez, veio do 11 para o 7, ele deu um pulo. É por isso que o indicador funciona. Certo? Bom, e quando eu colocar 30 ml, vamos contar aqui para baixo, 30 ml da base, o que vai acontecer com o meu pH? E quando eu colocar 40? Ora, fácil, né? Veja. H+, se eu colocar 30 ml, o que vai acontecer? Eu vou estar adicionando 3 milimols de H+. Quanto que eu tinha de OH-?
o número de mols de OH- era 2,5. O que aconteceu, pessoal? Ora, agora o meu excesso vai ser de H+, e não de OH-. Eu já passei do ponto de equivalência. Todo o OH- que tinha aqui eu neutralizei. Então agora o que vai acontecer? Eu vou ter um N1 que vai ser de 0,5 milimols, mas de quem? De H+, minha solução ficou ácida. Então a solução que era básica, agora, na verdade eu coloquei 30, mas se eu colocar aqui, ó, 25,1, ela já vai ficar básica. É que 30 vai ser um excesso grande. Estão entendendo? Ó, quando eu colocar 25, o pH vai ser 7. Quando eu colocar 25,1, eu já vou colocar um pH maior que 7. Tarefa para vocês calcularem aí. Eu vou calcular com 30, é o mesmo cálculo, tá? Ou seja, qual é a concentração? Aqui vai ser 0,5 com 25 mais 30, ou seja, 0,5 dividido por 55. Igual, ó, só que agora é H+, hein? Então, 0,00991. Então, o pH quanto que é agora? Log direto 2. Olha aí que bacana. Ó, quando o volume for 25, 26, 27, 28, 29, 30, o pH é 2. Aqui, ó. Se vocês calcularem com 25,1, vocês vão ver que o pH vai ser em torno de 3, 4, ou seja, a curva faz assim, ó. E aí ela começa a... Aí repete esse comportamento aqui de cima, só que aqui embaixo, ó. Então, isso, pessoal, é o que eu chamo de curva de titulação. A curva de titulação, ela mostra as regiões onde você tem a prevalência de uma concentração, no caso aqui de OH-, um pH elevado, o ponto de equivalência, que é quando você tem a neutralização total, e quando você coloca o excesso titulante, no caso aqui, ácido e, portanto, pH baixo. pH 3. Foi 3 que eu calculei? pH 009, pH 2. Ó. Então, essa é uma curvação de uma base por um ácido. Se eu fizesse o inverso, se eu tivesse colocado o ácido aqui embaixo e a base aqui em cima, eu teria essa curva subindo, invertida. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, o que isso tem a ver com o que a gente chama de escolha do indicador? É o seguinte, o indicador, ele tem que mudar de cor numa região a mais próxima possível do ponto de equivalência. Certo? Por quê? Porque é o ponto final teórico. Né? Quando eu chego no pH 7, a minha titulação chegou ao fim. Então, se o indicador mudar de cor aqui próximo do 7, o meu erro é o menor possível. Se o indicador mudar de cor em pH, por exemplo, 2, eu vou estar cometendo um erro muito grande, vai estar longe do ponto de equivalência. Se o indicador, vamos lá, eu estou falando aqui, vamos pegar de novo aqui, o livro. Olha aqui. A letrinha é pequenininha, mas vamos tentar ver se vocês conseguem enxergar. Olha aí, pessoal. O ponto de equivalência está em 7. Certo? Ou seja, que indicador eu poderia usar nessa titulação? Eu poderia usar, por exemplo, o vermelho de fenol. Por quê? Porque o vermelho de fenol vira entre 6 e 8 e alguma coisa. Está perto do 7? Está muito perto.
Eu poderia usar, por exemplo, o azul de bromotimol, certo? Eu posso usar, por exemplo, o fenolftaleína. Fenolftaleína vira entre 8 e 10. Posso. Só que o erro que eu cometo é maior do que se eu usar o vermelho de fenol, por exemplo. Então, quanto mais próximo a faixa de viragem estiver de 7, menor é o nosso erro. Então, vamos lá. Por exemplo, esse é um tipo de um problema que a gente tem que calcular sempre. Se eu usar fenolftaleína, a fenolftaleína, ela tem uma viragem que vai de, tá na tabela aqui, vamos pegar o valor certinho, 8,3 a 10. 8,3, a faixa de viragem da fenolftaleína é de 8,3 a 10. Certo? Eu também falei, por exemplo, na titulação agora há pouco, na padronização do vermelho de metila. Vamos pegar para comparar. Vermelho de metila. Quem tiver com a tabela aí, procura aí na tabela. Vermelho de metila, vira em que faixa? Alguém tem aí? 4,2 a 6,3. Beleza. 4,2 a 6,3. Então, olha aí, pessoal. Vamos lá. A fenolftaleína vira entre 8 e 10. Vamos olhar no gráfico aqui. 7, 8. 8 a 9, 10. Ela vira aqui, muda de cor nessa faixa. Certo? E o vermelho de metila vira de quanto você falou? De 4,2 a 6,3. 6,3 mais ou menos aqui. 5,4. Vira aqui, Bom, eu posso usar qualquer uma das duas. Qual que é a diferença de uma ou de outra? Se eu usar fenolftaleína, o meu ponto final, ou ponto de viragem, vai ser antes do ponto de equivalência. Ou seja, o meu erro vai ser negativo. O erro é volume no ponto final menos o volume no ponto de equivalência. Então, aqui, né? Se eu usar o vermelho de metila, o ponto final vai ser depois do ponto de equivalência. O ponto de equivalência está em 7. Se ele vira no pH entre 4 e 6, né? Vamos botar a média, Vamos botar uma média só para a gente comparar. Entre 4 e 2, 6 e 3, média de 5. Assim como entre 8 e 10, média de 9. Então veja, pessoal, pH 9 mudaria de cor antes do ponto de equivalência. Eu tenho um erro para menos. O volume vai ser menor, o volume que eu vou ter colocado é menor do que o volume no ponto de equivalência. Eu vou ter um erro negativo. Se eu colocar vermelho de metila, eu vou ter um erro para mais, porque vai virar só em 5. Então o volume no ponto final vai ser maior do que o volume no ponto de equivalência. Vai dar um erro positivo. Pode? Pode. É só você saber que o erro é para mais ou para menos. Agora, olha aí quem está com a tabela. Vê algum indicador que vira entre 6 e 8 e me fala aí. Quem que vira entre 6 e 8? Azul de bromotimol, ele dá 6,2 a 7,6. 7,4 mais ou menos. Então, veja. Se eu usar, como é o nome dele mesmo? Azul de... É o azul de bromotimol. Azul de bromotimol. Então, pessoal, o que eu posso afirmar? O que vocês acham? Quem resultaria no menor erro? Né? Certamente que é o azul de bromotimol, porque o ponto de mudança de cor vai ser muito mais próximo do ponto de equivalência do que a fenolftaleína ou o vermelho de metila. Entenderam? Então, assim, é dessa maneira que a gente escolhe o indicador mais adequado. Agora,
eu não tenho azul de bromotimol, não dá para titular? Dá. Posso usar a fenolftaleína? Posso. Só que o erro que eu vou cometer vai ser um pouquinho maior. Mas mesmo assim eu posso garantir para vocês que está dentro do aceitável. Qualquer valor que esteja nessa faixa aqui, ó, entre 10 e 4, principalmente, ó, que é essa região de maior inclinação da reta, o erro vai ser um erro que vai estar dentro do permitido, dentro do que é aceitável pela técnica. Ok, pessoal? Então, isso é a curva de titulação, é dessa forma que a gente analisa. Se eu tiver os três, qual que você vai escolher, obviamente? O azul de bromotimol, vai dar o menor erro. Ah, mas eu não tenho, eu tenho o vermelho de metila, pode ser? Pode. Eu sei que vou ter um erro para mais. Eu só tenho fenolftaleína, pode? Pode. Mas o erro vai ser para menos. Então vai ser menos alguma coisa por cento. Tá? Então, é isso aí. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o cálculo do erro. Como é que a gente calcula o erro e quanto que dá esse erro. E se eu usasse, por exemplo, olha aí para mim, Laert, você está com o livro do Harris aí? Vê, por exemplo... O Skug. Pode ser, pode ser. Vê para mim, por exemplo, um exemplo assim, um timolftaleína. Qual que é a viragem da timolftaleína? 9.3 a 10.5. Ainda está perto da fenolftaleína. Vamos pegar, por exemplo, um que vira... O senhor quer mais próximo de 7? Não, eu quero mais distante, só para a gente discutir aqui. Um que vira entre 3 e 4, entre 2 e 4. 2 e 4? Tem o amarelo de metila, 2.9 a 4. Ó, 2.934. Amarelo de metila vai virar nessa região aqui, ó. 2.9 a 4. Então, amarelo... vamos deixar aqui anotado para na próxima aula a gente falar dele. É um bom exemplo. Ou seja, ó, se eu tiver... Aí tem que tomar cuidado. Ó, vermelho de metila, amarelo de metila. Putz, dá a impressão que o negócio é muito... Mas... se eu usar o amarelo de metila, o erro que eu vou cometer, nós vamos calcular na próxima aula. Vocês vão ver que ele é muito, muito, muito maior do que o vermelho de metila. Apesar de estar perto aqui. Só que o amarelo termina quando começa a virar o vermelho. Então, o erro que se comete quando começa a sair fora dessa região aqui de inclinação, ele é muito grande. Ó, lembre-se que eu mostrei aqui, ó. De 24.9 para 25, que é 0,1, o salto foi de 11 para 7. Então, algumas gotinhas que eu coloco a mais aqui, eu já dou uma condição de mudar de cor, né? Que atinge o vermelho de metila, por exemplo, tranquilamente e acabou. Se eu colocar 30 ml, eu vou estar cometendo um erro muito grande. Tá bom? Então, por hoje, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês essa conta. Então, qual é o erro que eu cometo se eu usar amarelo de metila? Qual é o erro que eu cometo se eu usar vermelho de metila? Como que eu calculo esse erro? Isso é importante, pessoal. Na realidade, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Os roteiros já dizem, use o indicador tal, use o indicador tal. Beleza. Agora, o analista ele tem que ter uma visão crítica para saber por quê. E mais, e se eventualmente no meu laboratório eu não tenho aquele do roteiro, como é que eu faço para substituir? Eu tenho que saber isso, tá? Então, não é que na realidade você fala, mas já está lá, por que eu preciso ficar prestando atenção? Não, você tem que saber, você tem que entender o raciocínio e se for necessário. Aliás, se você, por exemplo, tiver que montar um roteiro, adaptar um roteiro, é dessa forma que você vai fazer a escolha. Por isso que é importante você aprender a fazer o cálculo. Apesar de ser repetitivo, meio cansativo, e ficar fazendo o mesmo cálculo várias vezes, com vários volumes. Tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, antes de finalizar, eu vou passar uma tarefa para vocês aqui. Vocês vão inverter essa situação aqui e vão construir essa curva para observar o que acontece. Pode ser todos os mesmos valores, só que inverte. Põe o HCl aqui embaixo
NaOH aqui em cima. E façam um teste, só para vocês adquirirem habilidade, né? Ou se houver uma dúvida, né? Tem o pessoal aqui que está aí para disposição, a Thalina, o Mário, o Lil, né? E aí o negócio é treinar, né? Treinar esses cálculos. Outra coisa interessante a se fazer, para vocês observarem a consequência, é repetir isso aqui, do jeito que está aqui, só que ao invés de uma solução 0,1, colocar uma solução 0,01 e ver o que acontece. Tá? Quer dizer, se você está diluindo, primeiro que o pH inicial não vai ser 13, já vai ser 12, então a sua curva vai começar mais embaixo e vai acabar mais para cima. É interessante fazer o cálculo para você ver isso aparecendo, né, na tabela aqui e montar a figura. Tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Se tiver alguma pergunta, estamos à disposição. É isso aí, pessoal. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a presença de todos e um grande abraço.